Vamos lá. Ahn, ontem nós vimos o mito de Aristóteles, né? E a gente também tem alguns problemas no mito. Então, de fato, no mito ele fala que a humanidade original tinha três o quê? Você teve um problema com a palavra e a palavra, de fato, é difícil. Isso aqui, de fato, é uma questão de tradução e também do grego. A palavra em grego é genos, né? Então, genos é, assim, normalmente traduzido simplesmente como gênero, mas em algumas traduções vocês vão ver tipo, em algumas vocês vão ver sexo, né? Mas genos quer dizer uma família, né? Uma família no sentido de uma clã, uma família no sentido de várias gerações, né? Uma linhagem. E e aqui ele então diz que na humanidade original havia três linhagens, os homens, as mulheres e os andrógenos. Genos pode ter o sentido geral de gênero como no sentido de um grupo, né? Um grupo que a gente distingue por alguma propriedade comum. Porém, tem vezes em Platão que ele tem um, esse sentido mais rico de linhagem. Aqui pode sair entre uma coisa e outra. Ele nos explica que certamente não era uma linhagem no sentido literal aqui, porque esses primeiros seres humanos nasciam da Terra. Ele nos diz. Porém, ao falar de masculino e feminino como duas linhagens, ele está se referindo também a uma certa concepção mítica que havia sobre as mulheres, né? Você vai encontrar em alguns textos gregos, em alguns mitos, que mulheres constituíam uma linhagem distinta dos homens. Então, o mito de Pandora, né? O mito de Pandora é um mito sobre de onde vieram as mulheres, né? Então, nesse mito, né, contado em Hesíodo, nos trabalhos nos dias, tem-se essa concepção da linhagem das mulheres e você vê isso em outros lugares. É por isso também, por exemplo, que Aristóteles ele faz questão de argumentar que mulheres não têm uma forma distinta, que elas têm a mesma forma, que têm uma forma de ser humano que é comum à espécie toda, né? Porque tinha pessoas que, pelo menos falam, pelo menos de modo poético, falavam de mulheres como se fosse outra linhagem. Por favor. Então tem isso. Essa palavra genos tem essa nuance. Agora, como você diz, teve esse problema de que, de fato, que eu apontei, que por um lado isso deve ser uma explicação do Eros, né, do desejo sexual, para toda a humanidade. Mas, pelo menos da maneira como o mito é contado, se aplicaria apenas a esses seres humanos originais que foram divididos, mas mais tarde teria seres humanos que nasceram por procriação entre homens e mulheres, daí não se aplicaria a essas pessoas, né? Então tem alguma dissonância aqui nesse relato do Eros que a gente levantou e a gente vai ao longo do curso a gente vai voltar a isso. Mas hoje eu quero falar do contexto de do diálogo. Contexto em vários sentidos. Contexto dentro da obra de Platão, contexto do discurso dentro desse diálogo, contexto dessa discussão do desejo entre pessoas do mesmo sexo na cultura ateniense da época. E então vamos vamos lá. Mas assim foi bom, Roberto, você mencionar isso que você mencionou a sua pergunta da última aula. Tem mais perguntas que sobraram, que ficaram pairando no ar, que alguém voltou para casa com alguma coisa na cabeça? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Ótimo. Temos 7 pessoas aqui. Ok, então vamos lá. Tem uma dúvida. Por favor. É que talvez eu só não tenha captado com precisão, como você mencionou, eu não entendi a relação que foi feita entre o que seriam os alemães eugenistas ou nazistas com os estudiosos desse tema.
Eu não consegui me recordar com Ah, clareza. é só que Ah, havia uma parte do movimento homossexual alemão que era mais afeito a ideias corporativistas, fascistas, nazistas, sobre organização social, e que os apoiavam. E era de fato mais essa parte do movimento homossexual que entendia a homossexualidade não como uma espécie de homem em coração de homem em corpo de mulher, mulher em corpo de homem, mas como homens super que fossem extremamente masculinos ou mulheres extremamente femininas. E era mais esse grupo que depois foi chamado de masculinista, que mas eles eram eugenistas. assim, alguns deles tinham ideias eugenistas, sim. Mas assim, Isso. eugenia na época era assim, não caía da mesma maneira que a gente vê, né? Porque, por exemplo, Margaret Sanger era uma eugenista um, muito importante, também uma feminista muito importante. Então, não, eugenia por si não caía nos mesmos campos que hoje em dia. Um, mas enfim, se você quer saber mais sobre esse movimento e sobre o contexto histórico, eu pus no Drive um livro sobre essa época da Alemanha, sobre o movimento homossexual lá, Gay Berlin. É uma introdução muito boa ao assunto. Vamos lá, então. Primeiramente, o simpósio dentro da obra de Platão. Né? A obra de Platão tem vários textos que dizem respeito, que falam sobre o amor erótico ou o desejo sexual. E um, há três principais. Tem o simpósio, né, ou banquete, que é uma série de discursos, de 7 discursos em louvor do Eros. Um, Daí temos o Fedro. O Fedro é um, um diálogo entre Sócrates e o epônimo Pedro, que eles se encontram fora da cidade. E Sócrates descobre que Fedro está apaixonado por um orador, está decorando o último discurso que esse orador leu para ele. E que é um discurso sobre por que você deve aceitar um amante que não está apaixonado por você. E, e tem algo cômico nisso, né? Porque por que que esse orador está tão, assim, se ele não está apaixonado, por que ele está fazendo tanto esforço para conquistar o cara? E Sócrates, esse discurso é terrível. Assim, esse é um mau discurso. Eu vou fazer um discurso contra a paixão ainda melhor, né? E daí ele faz um discurso que fala da paixão erótica como uma doença. E daí diz Sócrates, nossa, o que que eu fui fazer? Falei mal de Eros, logo mais vou ficar cego, porque é isso que dizem que aconteceu com Homero, que ele ficou cego porque ele falou mal de Helena. E teve outro poeta Tesícoro, que teria falado mal de Helena, mas daí ele fez um canto chamado Palinódia, isto é, o canto de desculpas, né? O canto de dar para trás. E daí ele recobriu a visão. Então, antes que eu perca a visão, eu vou fazer agora um louvor ao Eros. E daí tem um grande louvor ao Eros como sim, é uma forma de loucura, mas existe a loucura, vamos dizer, inferior, que você é uma loucura aquém da razão, mas tem a loucura além da razão, a loucura divina, né? Que isso é o relato assim da paixão sexual, que é você se apaixona por alguém porque ao vê-la você não se dá conta, mas você está se lembrando de quando sua alma estava lá nos céus seguindo o seu Deus e vendo a realidade última. E daí isso é metade do diálogo, e daí outra metade do diálogo é sobre, ok, a gente deu 3 discursos agora, vamos discutir o que faz um discurso bom. Né? E daí tem uma parte sobre retórica, e termina com um célebre mito sobre a invenção da escrita, que o Deus que inventou a escrita teria ido ao faraó, né, o rei egípcio, e disse:
olha que coisa legal que eu fiz, né? Escrita, as pessoas vão poder se lembrar de tudo. E daí o rei diz, não, que coisa horrível. A partir de agora, nem todo mundo vai confiar na escrita, ninguém vai mais usar a própria cabeça, vão começar a esquecer de tudo. E, enfim, então termina com isso. Isso é o Fedro e é o do lado do simpósio é outro grande relato de o que é paixão sexual em Platão. Daí também tem o Lísias. O Lísias é Sócrates falando com alguns meninos no ginásio e é sobre o que é filia, né, o que é amizade. Eles tentam algumas definições, nem muda muito certo. Um, então, esses são os três, vamos dizer, clássicos. Mas também tem alguns que vale a pena mencionar também. Tem o Alcebiades I, ou Alcebiades Maior. Esse é um diálogo entre Sócrates e Alcibiades. Então, Alcibiades foi um personagem notório na Atenas clássica, um general que espertíssimo, que conquistou grandes vitórias para Atenas, mas daí um, foi. Bem, ele trocou de lado, lutou por Esparta, e daí trouxe grandes perdas para Atenas. Teve toda uma série de idas e vindas na carreira de Alcibiades, e ele aparece aqui no simpósio no final. Eu vou explicar. Mas ele, assim, era visto como um exemplo de um jovem que deu errado por causa dessas ideias novas que estão no ar, que estão dizendo que você não tem que respeitar os deuses. E Alcibiades primeiro é um diálogo entre Sócrates e Alcibiades, em que o Sócrates está tentando convencer Alcibiades que, olha, você tem todas essas ambições políticas, então você precisa fazer filosofia. Porque para você poder controlar, reger a cidade, você precisa saber reger a si mesmo. Para reger a si mesmo, você precisa conhecer a si mesmo. Então, você precisa fazer filosofia. E, ah, e assim, o, era algo sabido de Sócrates, essa relação erótica entre ele e Alcibiades, né? Que havia alguma coisa lá. Parte importante do simpósio é negar que houvesse qualquer amor explicitamente sexual. Na realidade, o simpósio, isso tem a ver com a data dramática do simpósio, do banquete, do diálogo aqui. Porque isso teria sido depois das Dionisíacas de 416 antes da nossa era, que foi quando Agatão ganhou o prêmio. Na noite depois disso, que é quando isso está acontecendo, aconteceu algo terrível em Atenas, que foi a castração das Hermeias, né? Então, uma Hermeia é uma estátua com uma coluna com uma cabeça representando o deus Hermes e um falo, né? E nessa noite, alguém saiu pela cidade e decepou todos os falos, né? E isso era uma imagem que você punha nas encruzilhadas, era algo religioso, era algo que se respeitava, e alguém foi lá e simplesmente destruiu tudo, dessecrou. E se culpou Alcibíades e esse bando de alunos de Sócrates, que eram um bando de gente sem moral e sem piedade. E parte do ponto de Platão aqui é: que isso? Sócrates estava com seus amigos falando sobre o amor nessa noite. Eles até se concordaram que não iam beber, né? Porque eles tinham ressaca da noite anterior. No final desse diálogo, aparece Alcibiades, bêbado, entrando. Então, Alcibiades fez tudo aquilo por conta própria e não tinha nada a ver com isso. Parte de como Platão construiu esse diálogo. Mas, enfim, Alcibiades primeiro ilustra muito essa relação entre Sócrates como mentor e, ao mesmo tempo, amante de Alcibiades. E, por fim, quando Platão escreve sobre política, ele frequentemente fala também sobre relações eróticas e sexuais. Então, a República, famosamente, tem a proposta de que
os guardiões, né, os governantes da cidade, não devem ter famílias particulares. Eles devem ter mulheres e crianças em comum. Todo mundo deve ser criado junto para que ninguém tenha essa sensação de que eu pertenço a tal família ou eu tenho a minha família para defender. Deve ter, pelo menos nas classes regentes, deve ter uma espécie de comunismo. O, e também mais tarde, e também um anedota interessante sobre a República, é que lá também tem discussões em geral sobre psicologia moral, né? Então, o que quer dizer desejar, o que isso implica, será que nós temos desejos contraditórios, como explicar desejos contraditórios? E uma das coisas que é feito lá, só que está falando com o personagem Glauco, e ele quer fazer o ponto de que se você por exemplo, você quer só um tipo de coisa, então você não quer isso. Então, se você quer comer, mas você diz, não, eu só quero comer comida indiana, então você não quer comer de modo geral, você quer comida indiana. Porque se você simplesmente quisesse comer, então você teria qualquer comida. Né? E o jeito que ele faz isso é dizendo, olha, Glauco, eu sei que você gosta de meninos, então não importa para você se eles têm o nariz afinado, o nariz gordo, se são altos, se são baixos, tal, tal. Né? E daí ele usa esse é o exemplo, faz um catálogo dos tipos de meninos que o Glauco gosta. Então, esse mesmo catálogo é usado por Mozart em Don Giovanni para ilustrar todos os tipos de mulheres que Don Giovanni gosta. Porque entre um texto e outro, teve uma tradução de Platão que assim moralizou ele, e daí passou tudo para o feminino, e daí o libretista de Mozart pegou aquilo e daí pôs na música do Don Giovanni em que ele fala que ele teve 1003 na Espanha só. Um, enfim, só uma pequena anedota. Mas também para o nosso tema é importante o diálogo às leis, né, em que eu já mencionei ontem, que é o último diálogo de Platão, um diálogo incompleto, e ele teria morrido antes de ter escrito. Diógenes Laercio nos diz isso, e também eu acho que tem outros testemunhos. Nós temos, por exemplo, uma outra obra chamada Epinomes, que seria para completar o que estava faltando nas leis, mas que já na antiguidade se dizia que não era por Platão. E lá existe a ideia, nessa cidade, está sendo inaugurado lá, há leis contra qualquer tipo de sexo que não seja reprodutivo, não seja dentro de uma família, né, dentro de um homem e mulher casados. E lá se levanta a questão de que aquilo não é natural. Né? Então, antiquíssima essa ideia que não é natural. Então, isso acontece no livro 8 das leis. As leis têm todo 12 livros, se eu lembro corretamente. E, porém, a gente vai voltar a isso, porque no livro 10 das leis existe uma crítica a o que se chama, o que é realmente natural. Né? Será que são as coisas tipo corpos, que são coisas naturais? Ou será que, na realidade, as leis e as artes são mais naturais? E ele acaba argumentando que as leis e as artes são mais naturais. Daí isso realmente nos força a reconsiderar o que ele escreveu sobre algo ser antinatural ou natural. Então, isso aqui são as várias obras de Platão sobre o Eros e onde o simpósio é dentre essas várias coisas. Agora, dentro do simpósio, como eu disse, ele é uma coleção de discursos. Tem uma moldura, né, em que todo esse diálogo é um Apolodoro, um personagem chamado Apolodoro, falando para um amigo dele, sem nome, o que ele ouviu quando criança de Aristodemo, que estava lá. Frequente de Platão de pôr essas molduras de um diálogo dentro de um diálogo, dentro de um diálogo, e o significado disso, as pessoas têm ideias divergentes. Então, os platonistas tardios, né, os chamados neoplatônicos, que são a minha especialidade, eles tendiam a ver esses vários níveis do diálogo, esses vários níveis de moldura, como representando, por exemplo, vários níveis de realidade. Né? Eu vou voltar a essa ideia de níveis de realidade mais tarde hoje.
Outras pessoas dizem justamente para pôr um certo distanciamento e para você questionar o que está sendo relatado. Um, Há várias coisas, mas para a interpretação que vou desenvolver aqui não é tão importante entrarmos nisso. O que é importante são os vários discursos, né? Então, são 7 discursos que eu vou. Eu vou escrever ali, só para ajudar vocês a visualizar. Então, como eu disse, Agatão propõe, vamos competir para ver quem consegue louvar Eros melhor. E, então, o primeiro é Fedro, o mesmo personagem que aparece no diálogo. E ele faz um discurso de louvor a Eros muito baseado nos poetas, né? Então, Hesíodo, Homero, Parmênides também. E ele também apela para vários exemplos de casais heróicos, por exemplo, Alceste, que concordou morrer no lugar do marido. Então, tem vários exemplos da época heróica no seu discurso. Então, ele fala lá bastante influenciados pelos poetas. Ele é sucedido por Pausanias, e o Arthur mencionou, que ele censura Fedro por ter falado do amor no singular, quando ele tinha que ter feito uma distinção entre o amor vulgar e o amor celeste. Como eu expliquei, ele introduz essas duas genealogias de Afrodite, né? Tem a Afrodite que nasce de Zeus e a Afrodite que nasce de Urano, e diz, bem, tem 2 Eros, porque Eros é filho de Afrodite, então vai ter um que é filho da Afrodite celeste, o Eros celeste, vai ter um que é filho da Afrodite vulgar, que é o Eros vulgar. E ele daí defende, né, as práticas de pederastia, que vou explicar um pouco isso aqui depois, que ela não se trata de um homem mais velho que deseja o corpo do menino. Não, ele deseja a alma dele. Então, por isso, deseja educá-la. Né? Educá-la. E ele faz uma revista das várias leis, né? De várias cidades distintas. Tais cidades aceitam isso, outras condenam. As leis de Atenas são muito confusas. Então, ele tem toda essa parte de leis e costumes. Né? E tem essa ênfase em julgar, né? Tem uma ênfase em julgar, em distinguir. Daí tem uma coisa curiosa, porque eles estão indo na ordem que as pessoas estão sentadas. E a próxima pessoa seria Aristófanes. Porém, Aristófanes está tendo um ataque de soluço. Então, o médico, ele Elicímaco, dá umas coisas, recomendações para ele, para ele ficar tentando abafar o soluço. E daí, Erixímaco, que seria o depois de Aristófanes, fala. E, então, Erixímaco é um médico. E ele fala do amor como se fosse como uma potência cósmica, né? Essa coisa de que não é só do que duas pessoas masculinos se complementam, mas que para que uma pessoa esteja saudável, precisa ter uma harmonia entre o que está no corpo dela. Ele fala que podemos falar de amor também como uma certa síntese, quando a gente fala de síntese de ritmo e música. Ele realmente vê isso, por exemplo, no jeito que verão e inverno se compensam, e todo amor como uma forma cósmica. Daí tem o nosso, daí Aristófanes se recupera dos soluços dando um grande espírito, né? E daí, então, durante todo o discurso do Edilixímico tinha lá a Aristófanes soluçando e tentando parar os soluços. E daí ele dá o discurso que a gente leu ontem, né? Sobre a humanidade no Chile. Né? Isso que é o nosso ponto. Depois de Aristóteles, vem Agatão, o
que é o anfitrião, e ele censura todos os discursos anteriores, porque ele diz, todos esses discursos dizem o que o amor traz para os seres humanos, né? Ele traz maior felicidade, nos devolve a nossa humanidade original, ele traz todos esses benefícios da harmonia natural e saúde do direito cívico, ele forma os meninos, oferece, né, ele faz as pessoas darem a vida uns pelos outros, mas nenhum deles começou com uma definição, um discurso sobre o que é o amor. E é isso que o Agatão faz, e a descrição que o Agatão faz é uma descrição, poderíamos dizer, bem platônica, né? No sentido de bem ideal, bem em termos de superlativos. O Eros é sempre jovem, ele é inteiramente delicado, ele possui todas as virtudes, ele é inteiramente belo, né? Então, essa coisa sobre Eros como bem um deus aos moldes platônicos, um deus, vamos dizer, perfeito. E daí vem Sócrates. E a gente vai ler o início do discurso de Sócrates hoje. Porque Sócrates começa daí fazendo algumas perguntas, uma série de perguntas e respostas com Agatão, para primeiro derrubar essa ideia que Eros seria bom e belo. A gente vai ver os argumentos, mas o ponto de Sócrates que Eros é desejo, e você deseja algo que você não tem. Então, se o que a gente ama são as coisas boas e belas, então o amor ele não pode ser nem a beleza nem a bondade. Essas coisas não faltam, por isso que ele vai atrás delas. Né? E, daí ele discute o amor, e daí ele relata um discurso que ele ouviu de uma sacerdotisa, uma adivinha chamada Diotima. E, como eu disse, há dúvidas sobre a realidade histórica dela, porque ela é uma adivinha ela é uma adivinha de Divinópolis, e também porque ela parece estar simplesmente sendo um veículo para as ideias de Platão. Né? E o que ela fala assim, concorda muito com o que está dito em outros diálogos. Então, ela apresenta Eros como um daimon. Né? Você, dependendo da tradução, você vai ver isso como um grande espírito, ou um nume, ou até, de vez em quando, as pessoas traduzem como demônio, embora não tenha nada de um ser maligno. Simplesmente um daimon é um intermediário entre mortais e deuses. E ela descreve um processo de que o amor ele tem um caráter moral intrínseco. Então essa paixão que começa por uma pessoa, ela na verdade, se você segue ela vai buscando objetos cada vez maiores. Então você vê a beleza de uma pessoa, mas daí você se dá conta que não, a beleza na verdade é algo mais abstrato, que muita gente tem beleza. Mas daí não é só pessoas, é algo que você vê nas artes, é algo que você vê nas leis, é algo que você vê nas ciências, até você ver o belo em si. Então, essa escada da beleza, né? E essa ideia do amor como algo que nos leva para cima e para cima e para cima. Né? Então, a escada do amor. Né? Isso ficou algo famoso. Mas, e daí, assim que Sócrates está terminando de falar, aparece Alcibiades, bêbado lá, né? Com umas, exatamente, também com umas flautistas do lado. E Alcibiades diz, bem, olha, eu acabei de chegar, também vou participar. E que é isso de louvar o amor? Vou louvar Sócrates. Porque Sócrates é o melhor, ele é o melhor amante, ele é como se fosse a encarnação do amor. E daí, assim, ele conta várias coisas de Sócrates sobre como ele podia resistir ao frio e como ele assim, ficava totalmente compenetrado, e também sobre como ele queria ter contato sexual com Sócrates, se ofereceu para Sócrates tantas vezes, e Sócrates não queria. Tanto isso mostra o quanto que o que Sócrates realmente valoriza é a alma e não o corpo.
E daí termina com as pessoas finalmente bebendo, e daí acaba o diálogo com Sócrates falando entre Agatão e né, Agatão, poeta trágico, e Aristófanes, poeta cômico, e falando para eles que, na realidade, um, ele estava sustentando alguma tese sobre a tragédia e a comédia. E daí, então, essa é a construção desse diálogo, e aqui, é dentro desse, bem no centro de tudo isso, que está o discurso de Aristóteles. E como eu mencionei, tipicamente se vê o discurso de Sócrates da Diotima como a verdadeira doutrina platônica. Né? Então, isso é que é normalmente se vê. Mas daí tem um problema, né? Por que Platão escreveu todas essas outras coisas, se não era a opinião dele? E há várias hipóteses, né? Tem pessoas que dizem, bem, isso aqui é tipo como se fosse um relato histórico. Ele está coletando as opiniões que haviam sobre o amor na época, e ele está pondo a sua, né? Ele está contrastando a sua própria visão com todas essas outras. Também tem visões que veem isso não só como uma coleção, mas que a ideia é que você vai ver que, na realidade, o relato de Sócrates tem tudo que tem de bom nessas coisas sem ter os erros. Né? Então, essas são todas visões parciais da verdade até a gente chega nisso. Tem quem acha, isso era a ideia de Martha Nussbaum, né? Que, na verdade, a visão platônica é a de Alcibiades. Porque isso seria uma crítica à ideia de Sócrates. Porque tem a ideia de amor apresentada por Sócrates da Diotima, como eu disse, você começa amando uma pessoa, mas daí você vai abstraindo. Isso deixa muitos leitores contemporâneos frustrados. Não, amor é pela pessoa única, singular, individual, aqui na minha frente. E a Nussbaum, acho que isso, na verdade, é uma frustração que está no próprio texto. E daí ela está contrastando o amor de Alcibiades e o verdadeiro amor, que é por essa pessoa concreta que é Sócrates, contra as visões abstratistas de Diotima. Então, tem todas essas. Agora, eu eu tenho outra ideia, né? Sobre. Eu acho que não me é muito convincente dizer que apenas opiniões de outras pessoas e opiniões a serem refutadas e apenas, vamos dizer, imagens parciais da verdade, que daí chega a verdade propriamente platônica, a doutrina verdadeira, porque, bem, por um lado, Platão faz algumas desses outros discursos convincentes demais, se fosse esse o ponto. Por exemplo, ele criou essa imagem tão forte, tão influente dos seres esféricos de Aristófanes. E também porque me parece que Platão, um, podemos ver esse texto assim como discussão de amor, do desejo sexual. Porém, outro jeito de ver esse texto, que é igualmente legítimo, é que ele é uma análise de várias formas de falar do divino. Né? Escolhemos um Deus, vamos falar desse Deus. Né? Vamos ver quem fala melhor sobre deuses. Então, podemos ver ele como uma análise de como é bom falar, qual é o jeito correto de falar dos deuses. E se formos olhar isso, daí talvez devemos ver alguma realidade em cada nível. Porque você está falando de algo que pertence aos deuses durante todo o diálogo. Né? E, enfim, eu quero apresentar um modo de leitura desse texto que dá para ver valor em todos eles. Eu acho que, mas para tal, eu preciso introduzir uma ideia platônica que tem a ver com a escada do amor, que é a ideia de que há níveis de realidade distintos. Então, todo mundo comigo? Tem perguntas? Sim. O que seria o último discurso de otimoção? Seria as formas? Sim, então, seria a visão que o maior amor daí acontece quando você ama o belo em si. Seria a forma do belo. Essa seria a ideia. Ele tem essa ideia de que
Tem algo estranho nesse discurso comparado a outros textos de Platão, porque a visão que se tem do ser humano é inteiramente mortal aqui. Ele fala sobre como não só nosso corpo perece, mas nossa alma está constantemente a perecer. Porque nós ficamos nos esquecendo, nós precisamos praticar as coisas, relembrá-las, para que as coisas não morram. E ele vê daí a visão do belo em si como o jeito de você se tornar imortal, né? Isso contrasta com visões como Fedro ou Fédon, né, recém-traduzido pelo nosso Gabriele, como que a alma é intrinsecamente imortal. Né? Que nesse texto a imortalidade é uma conquista, é o que o amor realmente quer. E assim, o amor mais baixo busca isso por meio de corpos. Mas daí o amor mais alto vai conseguir isso fazendo poesia, né, e tendo o renome, fama. Mas algo mais duradouro é o renome por meio das leis, né? Porque daí desse jeito você, de alguma maneira, se você é um grande legislador como Solon, as pessoas estão fazendo o que você mandou séculos depois que você morreu, né? Então você continua a agir. Mas pessoas que daí, mas uma imortalidade que você consegue, vamos dizer, descobrir uma verdade matemática, algo ainda é algo ainda mais fixo, né? Porque que uma lei que pode ser mudada. Mas aí a verdadeira imortalidade é conseguida quando você contempla o belo em si. Então tem essa ideia de que isso cria a verdadeira virtude e a verdadeira virtude imortal. O mecanismo é um pouco vago, mas essa é a ideia. Um, mas eu mencionei, foi útil lembrar essa coisa, todos esses passos da escada do amor, porque nós vemos ela um pouco nesses discursos, né? A escada do amor é igual aquela escada do Platão, do Roxa, Episteme. Então, Tá ligado? é ligada a isso. Então, vamos lá. A gente começa aqui, não tem ninguém que fala, vamos dizer, pelo amor, assim, meramente de corpos aqui. A gente já começa nos discursos, a gente já começa nos poetas e nas leis, né? Então, isso aqui seria, de certa maneira, os dois primeiros passos da escada do amor. Epiximaco, ele fala muito das artes, né? Corresponde a, né, também a coisa tipo isso já é algo um pouco mais fixo que as leis. Aristófanes é estranho, então a gente volta a ele. Mas Agatão, como eu disse, ele descreve um Eros que é quase como fosse um deus perfeito, fosse uma forma ideal, né? E daí Sócrates, ele fala de algo que está além das formas de certo sentido. Porque o que ele quer enfatizar é justamente essa ideia do bem como algo que nós sempre desejamos, nunca temos, não é nunca uma realidade. Que na República, Platão diz que esse bem, o bem em si, a ideia do bem, está além das formas. Porque toda forma, toda coisa perfeita, ela tem em si esse papel de ser um paradigma, de ser uma norma. Então, a própria ideia de bem, a própria ideia de ser uma norma, está além de todos eles, né? Então, Sócrates, de certa maneira, introduz esse bem último, e é isso, então, que a gente chega aqui. Então, tem algo aqui, como se fosse esses discursos, eles seguem mais ou menos uma escala do amor, né? Então existe a forma e a ideia não é a forma. Não. Eu estou usando forma e ideia de forma como sinônimos aqui. Existem duas palavras no grego, ideia e eidos, que Platão, assim, Platão parece usar de modo como sinônimos, mas tem pessoas que, daí, claro, tem intérpretes que vão distinguir as coisas. Mas, assim, tem essas duas coisas. Por isso que, de vez em quando, você ouve ideias platônicas, de vez em quando, as formas platônicas. Então, ambos no texto. E hoje em dia, vamos dizer, na literatura se prefere forma, porque ideia dá ideia de algo na nossa cabeça, né? De conteúdo mental, e que não era o caso no texto platônico, né? Isso é uma conotação moderna da ideia. Mas, enfim, deixa eu explicar, então, o que seria a minha ideia de interpretação, que é que essas
todas as coisas correspondem a, como, vamos dizer, níveis de realidade distintos. Então, agora, o que é um nível de realidade? Isso é algo que Platão menciona em alguns diálogos, especialmente na República. E ele ilustra isso um, por meio de algumas formas, né? Um jeito é que ele gosta de falar de sombras e reflexos. Então, quando nós vemos a sombra de algo, como você contra uma parede, ou vemos o reflexo de algo num espelho, o, aquele reflexo, aquela sombra, só existem enquanto a outra coisa estiver presente também. Né? A coisa sai, o reflexo desaparece. Porém, a coisa não depende do reflexo da sombra. Né? Uma luz pode vir e apagar a sombra, ou o espelho pode quebrar e a coisa que é retratada permanece. E também nós só conseguimos entender, né? A gente só pode captar e até mesmo apontar para a sombra ou reflexo, porque a gente sabe da coisa original. Né? A gente diz, olha, o reflexo de uma pessoa, né? Olha, é a imagem do Antônio na tela. Né? Se você não tivesse o conceito de pessoa, né, você não conseguiria juntar todos esses pixels, vamos dizer, é uma pessoa. Né? Então, existe, até mesmo para dizer o que você está vendo, o que você está percebendo, você precisa ter a referência ao original. E Platão, então tem esses traços de independência do original, né, existência separada, ele é causa da existência da imagem, e ele também entra na definição da imagem, do o que é. Né? Para a gente especificar a imagem, a gente precisa mencionar. E então, isso seria, por exemplo, um jeito de falar de que a sombra e o original são dois níveis distintos de realidade. E tem algo importante aqui que, vamos dizer, eu estou aqui a, e minha imagem está lá. Agora, então tem eu e a minha imagem estamos em lugares distintos. Porém, a imagem só é imagem porque ela, de alguma maneira, me faz presente. Eu também estou lá, de certa maneira. E isso é importante porque quando, por exemplo, Platão fala que vem a verdadeira realidade são as formas, né, que aquilo é o nível mais básico da realidade, que é aqui, ele não está querendo dizer que elas existem em outro lugar. Né? Até mesmo porque as imagens delas, que seriam as realidades perceptíveis, são realmente presenças delas. Elas se fazem presentes nessas imagens. O, para, mas o que distingue nesse caso é o nosso modo de acesso. Né? Uma coisa é a percepção, né? Que se vale do nosso corpo e, portanto, sempre é situada, sempre é relativa a como as coisas nos chegam nesse corpo. E, ao contraste, é o acesso a como as coisas são pelo pensamento. Né? Que, então, distinguindo o modo de acesso, você não precisa falar, distinguir as coisas dizendo que elas estão em lugares separados. Né? Ele distingue os tipos de realidade, distinguindo os modos de acesso que temos a elas, e também daí com as propriedades dessas mesmas realidades. Então, por exemplo, ele vai dizer que o que a gente entende pelo pensamento, ele ele não muda, ele é perfeito e por aí vai. Outro jeito de falar de níveis de realidade, que é algo que vemos um pouco em Platão, mas desenvolvido mais por platonistas, mas é também na linha das sombras e reflexos, é falando, por exemplo, entre a relação entre um pensamento e a fala que a exprime. Então, eu estou aqui tentando comunicar algumas opiniões e conhecimentos sobre Platão, e para isso eu me valho de várias palavras para falar com vocês. Essas palavras, né, eu as produzo fazendo sons, né, sons articulados. E vocês entendem português, e então vocês
ahm, interpretam essas falas em termos do pensamento. Então, da mesma maneira que uma sombra ele seria uma imagem, né, uma expressão daquilo que lança a sombra, as palavras também seriam dos pensamentos. Porém, tem várias coisas. Por exemplo, o pensamento pode ser muito mais simples do que as várias palavras necessárias, né? As palavras precisam de tempo, e enquanto o pensamento ele pode entender as coisas de uma só vez. O, uma relação semelhante seria entre intenção e ação, né? Em que nós podemos pensar uma mesma ação de várias maneiras. Vamos dizer, se eu agora levantasse a minha mão, podia ser que eu quisesse atrair atenção para mim, pudesse ser que eu estou dando a minha mão como exemplo de uma realidade perceptível, pode ser que eu estou tentando chamar a atenção de uma pessoa específica, né? Então, aqui, de novo, a gente só entende a ação em termos da intenção, né? Da mesma maneira que a gente só consegue decodificar um reflexo ou uma imagem se a gente tem uma ideia do que seria o original. Os, um, outro exemplo, por exemplo, que é mais aristotélico, é você vai num médico, né? E você tem um sintoma, e você fala para ele o sintoma, e daí o médico vai, assim, faz o diagnóstico dele, daí te prescreve, tome tal e tal remédio, você toma o remédio e você fica melhor. Qual é a razão última que te curou, né? É você? Não. Se você fosse você escolheria por si próprio. É a ação É a pílula que você tomou? Não, ultimamente, porque a pílula por si só não caminhou até você e te curou. É o médico? Certamente parece o médico. O médico é quem te mandou tomar a pílula, o tratamento. Porém, ele fez o que fez porque ele estava seguindo o que ele aprendeu da medicina. Então, em última instância, explica todo esse processo e por que esse processo se deu desta maneira, é a medicina, é a arte da medicina. Claro, isso assim é um caso idealizado, podemos dizer assim, essa pessoa teve que obedecer o seu médico. E de fato é um exemplo muito comum em textos antigos, um, obedecer seu médico como um exemplo da virtude da coragem, porque realmente se você ler textos médicos antigos, eles prescreviam umas coisas muito medonhas. Mas se você tivesse um problema no olho, misturar várias coisas e daí construir uma pasta e daí passar a pasta no olho, são umas coisas muito. Mas, enfim, mas até hoje, né, nós temos isso claro, um exemplo de virtude de coragem, você, por exemplo, se submeter a certas cirurgias quando os médicos dizem que é necessário. Então, isso tudo são exemplos de que você tem vários níveis de realidade. E tudo isso que eu dei exemplos são exemplos de diferentes coisas na nossa realidade perceptível, concreta, conhecida. Porém, Platão introduziu a ideia de que toda realidade perceptível, ela mesma, se relaciona a outro nível, segundo esses esquemas, como a sombra ou como reflexo de algo mais real, né? Algo que só conhecemos pelo pensamento. Platões posteriores desenvolveram essa ideia mais. Deixa eu mostrar um pouco como isso aparece aqui. Então, no primeiro nível, nós temos Fedro falando dos poetas, né? Então, ele não está falando diretamente do amor, ele está falando apenas de imagens do amor transmitidas pela literatura, né? E faz sentido, como ele é um homem jovem, ele tem pouca experiência do mundo, e daí ele está simplesmente falando do que ele leu. Então, aqui temos um nível apenas de imagens. Quando a gente chega em Pausanias, nós já temos algo, nós ainda estamos no nível das imagens. Porém, são imagens com certa eficácia a mais, com certa realidade a mais, porque elas né, resultam em ações. Então, é porque leis e costumes são as responsáveis por
manter essas outras imagens do poetas ah, em uso constante, né? Porque é pelo costume, por exemplo, de ver Homero como educador dos gregos que se lê Homero. Então, as leis e os costumes têm uma certa precedência causal em relação às imagens dos poetas, né? Então, aqui nós temos as leis. E aqui temos uma coisa estranha, né? Como eu disse, Erixímaco e Aristófanes trocam de lugar. Então, teoricamente, poderia vir aqui. Porém, se segue a isso o discurso de Erixímaco, que daí é algo mais concreto ainda. Não são simplesmente estipulações, né, de seres humanos, leis que eles decidiram, são leis que eles descobrem pelas suas artes. Essa harmonia soa boa. É assim que você corta madeira, né? São essas coisas. É assim que você cura as pessoas, né? Então, as artes, né? O discurso de Aristófanes, eu vou voltar a ele, né? Vamos pensar que tipo um, de realidade ele poderia representar. Mas o discurso de Agatão, como já mencionei algumas vezes, ele parece daí ser o nível das coisas que a gente conhece como puro pensamento, as coisas perfeitas, né? A gente conhece os objetos ideais do pensamento, que são as chamadas formas. Então, todos os amores que temos aqui seriam apenas imagens pálidas desse amor belo e jovem e bom, que Agatão descreve. O Eros que Agatão descreve, ele é justo. Claro, os nossos amores frequentemente são injustos. Ele é, ele é temperante, né? Ele não é exagerado nas suas emoções. E, claro, a paixão nos leva a sermos exagerados. Então, tudo seriam imagens. E, por fim, como eu disse, o Sócrates parece falar do bem que está além das formas. O que resta para Aristófanes? Parece que o discurso de Aristófanes seria, então, sobre algo que media entre os corpos e as coisas, as formas ideais. Em vários textos platônicos, é a alma, né? Então, alma é um termo um tanto enganador, como uma tradução de psique em Platão. Porque quando a gente ouve alma, a gente entende o âmago de uma pessoa, né? Aquilo que faz ela um ser humano e algo que é individual a ela, né? Então a gente fala de um psicopata, né, como uma pessoa sem alma, né? E a gente acha que é uma coisa muito impressionante quando a gente conhece uma pessoa, ela acha que árvores têm alma, né? Então, isso é como dizer, ela acha que árvores são como pessoas. E enquanto a palavra psique para Platão não tem esse peso. A psique é aquilo que um ser vivo explica que ele está vivo, né? É a força vital, vamos dizer, ou é a própria vida daquela coisa. Não a vida no sentido daquilo que a gente pode contar numa biografia, com começo e fim, mas como aquilo que dentro dela está causando ela viver, né? No nosso próprio caso, podemos falar, né, essa massa de ideias, sentimentos, representações que a gente não sabe quando começou, né? Quando a gente começou a ter consciência, a gente já estava tendo emoção e pensamento, coisas, e a gente continua a ter quando a gente não está consciente, né, em sonhos. Então, isso que é uma psique, né? Isso é essa força vital constante, né? E, e isso que é uma ideia central na filosofia de Platão, que a psique media entre os corpos e a razão, né? Ou entre os corpos e as formas ideais. O Fedro, né, que é o outro diálogo central sobre o amor, no grande discurso, na Palinódia de Sócrates, né, em que ele retrata a paixão como a lembrança que temos da nossa contemplação das realidades verdadeiras, ele também dá uma definição da psique, né, que podemos chamar da vida em si, né, como ou da vida imortal, como algo que muda a si mesmo, né?
todos os corpos, eles só mudam porque outra coisa está mudando, está agindo sobre eles. Mas a vida, ela consegue iniciar atividade, sem ter nada que a empurre ou a force a fazer alguma coisa. Um, Não, sim, faz isso. sim, tem uma grande conexão com a Spinoza aqui. Um, deixa eu notar aqui que eu volto a isso depois. Um, Por todos esses autores, né, filósofos que tem, né, um elemento que causa a si mesmo, né? É tudo vem, parece, né? Vem do é, uma ideia platônica, né? Tá aí. sim. Um, eu, eu já volto a isso. Um, o, e que pistas temos para dizer que talvez Aristófanes esteja falando da psique, da vida imortal? Primeiro, ele é causa das leis, né, e das artes, né, e das artes também é causa da natureza. Isso, de fato, é algo que Platão argumenta no Fedro e também nas leis, que como todo corpo precisa ser mudado por outra coisa, a origem de toda mudança, e por isso de todos os corpos perceptíveis, é a atividade da alma. Isso também aparece no Timeu. E também existe essa ideia de que a alma, então, é também a fonte das leis. E essa discussão, né, qual que vem primeiro, né, a natureza, né, que ele ensina por fala, ou com força cósmica, a medicina, ou a natureza dos seres humanos, a alma, é justamente a questão que eu contei antes falando das leis. Né? Que lá nós vemos primeiro uma condenação de relações não procriativas, porque elas são não naturais, e não naturais no sentido, elas não procriam, que a natureza quer procriar. Mas, por outro lado, depois ele vai argumentar que o que é realmente natural, né, o que é realmente anterior, é justamente as leis e as artes. Essas coisas. Então, essa mesma inversão, essa questão de qual vem primeiro, também está nas leis. Aristófanes também fala de nossa antiga natureza. Né? No Alcibíades, primeiro, que é esse diálogo também sobre a relação de Sócrates com Alcibíades, o, um, o Sócrates desenvolve um argumento com Alcibíades que o verdadeiro si nosso é a alma. Né? Então, isso é a nossa verdadeira natureza. Que o corpo é algo que a gente usa, né? É algo que a gente tem, mas a alma é quem realmente somos. Vamos ver lá, no final do curso, vamos ver esses argumentos. E no Fedro, também, a nossa antiga natureza era lá nos céus, só alma, e a gente desceu aqui e conquistou um corpo. E no Fedro, ao introduzir isso, ele explica que ele precisa falar da alma em forma de um mito. Né? Então, ele deu um argumento para a imortalidade da alma, né? A imortalidade, porque ela muda a si mesma, e daí diz, e acerca da imortalidade da alma, já basta. Mas acerca da ideia de alma, né, de o que é uma alma, é preciso acrescentar o seguinte: dizer que espécie de coisa seria de todo e em tudo uma narração longa e divina, mas para o que parece ser a outra humana e menor. Ou seja, se vamos ter um discurso humano sobre o que é a, a alma, nós temos que ter essa outro jeito de falar, que não é dizer o que ela é, né? É dizer o que ela parece ser. Né? E é justamente isso que os mitos dão, eles dão uma imagem da coisa. E é isso que ele faz em inglês. Falemos então desse modo. A alma se parece, por certo, a uma potência que une naturalmente uma biga e uma auriga alados. Dos deuses, no entanto, os cavalos e a auriga são todos bons e de boa origem, enquanto dos outros são mistura. Porém, no nosso caso, primeiro, aquilo de que o condutor tem as rédeas é uma parelha, e ainda um dos cavalos é belo e bom, de uma origem tal e qual, mas outro é o oposto, também de origem oposta. Então, ele introduz essa ideia da alma como um cocheiro, com uma biga e dois cavalos. Ou seja, também no Fedro tem a ideia de que para falar da alma você precisa apresentar um mito.
E é justamente isso que Aristóteles nos dá. Nos dá um mito, é um mito novo, não é um mito de ouvir falar, né? É algo que ele gerou por si mesmo e é algo sobre a nossa verdadeira natureza. Então é possível ler toda essa série de discursos como se fosse o amor nos vários níveis da realidade. No nível da mera aparência, tanto nas imagens quanto nas leis, no nível da natureza, né, e das artes, né, que é Eurípides, no nível da alma, no nível da realidade, né, das formas, da realidade inteligível e no nível do bem útil. Né? E o E Alcebiades não é porque o Alcibiades não é porquê. Então, o Alcibiades pode daí ser visto justamente como vamos dizer, o retorno à caverna. Né? Então, conectando esse último nível, né, que é o amor à luz do bem último, com o primeiro, as imagens. Porque o Alcibiades aparece lá como uma pessoa que não se liga para as realidades, está só lá bêbado e bêbado de amor. Né? Um, então, isso seria, então, a minha proposta de como ler esse todo o texto, como Platão está, na realidade, nos dizendo algo importante em cada um dos passos. Os outros discursos não é coisa que você pode simplesmente jogar fora. Né? Tem doutrina platônica em cada um dos passos. O meu foco aqui vai ser justamente no discurso de Aristóteles. Porém, eu acho que poderíamos, por exemplo, também pegar o discurso de Erixímaco e ver doutrinas platônicas lá, por exemplo, conectando com o Filebo, ou também o Timeu na parte médica. E, então, eu acho que tem todo esse diálogo é cheio de ideias platônicas. Né? Então, bem, isso nos levou até 8 horas. Eu quero. um, Vamos fazer uma pausa, tá? Vamos fazer uma pausa só de 5 minutos, tá? Então a gente volta 8 e 8, né? Só para me recuperar. Mas aí, desculpa sobre eu tentei consertar o ar-condicionado hoje, assim, eu achei que é um problema de pilha, não é um problema de pilha, eu vou ter que investigar mais o que está acontecendo. Minhas desculpas pelo calor que está aqui. Ah, ele faz conexão, porque assim, né? Aí quando eu vou, só tudo depois me conecta. Aí eu não sei o que que é, se tem, eu tenho que ligar. Não, não é possível. Não, não, aí eu vi, não, não. Ele tá na hora que eu te mostrei, né? Será que é uma imagem? Não, mas não vai conectar, não. Tipo, eu não sei o que que é. Eu acho que ele. Não sei se ele não tem conversa, não sei o que que é. Não é possível. Você falou que tá.
Nem lembro mais. Nossa, eu tenho que lembrar. Foi alguma coisa. Cara, Foi o capítulo 3 também, né? Não foi? Você fez. foi. E aí, mas sabe o que aconteceu? Aí eu fiquei exatamente. Porque eu ainda tinha feito várias perguntas sobre Natal. Uhum. Aí eu fui nele, falei, pô, eu tenho perguntas sobre isso, mas estamos seguindo porque a gente não falou. Mentira. Eu acho que tá gravando. É. Fica de... Você tem que encontrar, identificar a parte que o professor leu nos textos de hoje. Da segunda aula. Aquele professor, É, todos porque texto aqui procurando. que ele levou agora foi um pedaço. É isso, né? Mas acho que ele não encontra só. O que eu queria tá gravando, então. Eu queria ver qual o que ele usa. Editora. Mas 94, e bem, em inglês, não. Vamos lá? Tentando me achar aqui, viu, professor? Os textos aqui só. É que você usa. Ah, tá. Eu estou usando esse aqui a tradução de Irley Franco e já Torrano. Ahm, e a minha preferência, não é necessariamente minha preferida. O que me interessa aqui, eu só estou usando ela para ver um pouco como é a tradução do Torrano. Então, Torrano é um fascista USP, acabou de se aposentar. E ele fez traduções de Hesíodo, na Teogonia, e também de todas as tragédias. E ele é um exímio tradutor, e para essa parte poética, eu realmente recomendo ele. E ele tem uma grande sensibilidade para a religiosidade grega. E daí eu queria ver o que ele fazia com Platão. O Platão eu não tô tão satisfeito, devo dizer, mas assim, dá para o gasto. E também me é útil porque é bilíngue. Né? Sim. Um, um, deixa eu. Então, mesmo. Né? Ah, deixa eu. ver aqui. Stephanie. Laura, isso. Laura, aqui. Emma. Desculpa. Matheus, assim, eu estava com menos. Priscila, você também? Hã? Tauan. Ah, sim, sim, eu marquei. Ah, e? Seu nome? Ah, tá, isso. Vamos continuar. Então, nós temos ainda dois assuntos para falar. Um é sobre os argumentos que aparecem no discurso de Sócrates contra o discurso de Aristófanes. E também sobre sobre a homossexualidade na Atenas antiga. Sobre esse segundo assunto,
deixa eu só dar uma apresentação de que vocês encontram no Drive a respeito. Tá? Então, eu mencionei já na aula passada que a homossexualidade grega era para pessoas do final do século XIX, começo do século XX, uma grande fonte de inspiração, né? Especialmente para esses alemães que estavam advogando pelos direitos homossexuais, porque eles viam, não, olha, os gregos, os grandes gregos cultivavam o amor homoerótico, né? Era algo sublime e belo e tal, né? Por isso eles se chamavam de uranianos, era o amor celeste que eles cultivavam. Isso era uma coisa uma visão que tinha não apenas um, na Alemanha, mas também, por exemplo, na Inglaterra vitoriana, essa visão idealizada, sublime do amor homoerótico. Só não tinha. Se eu tinha falado dos uranianos, né, que eles eram mais de... Sim. E todos eles votaram no Hitler. Não todos. Mas uma grande parcela. 30% dos leitores de um periódico, sim. E ao mesmo tempo eles cultivavam a homossexualidade como um Sim. No nosso tempo comum, o nazifascista Eu acho que não iria, né? cuidado. Acho até. Oi? Então, mas assim, é um fenômeno que acontece. Você tem até aquelas fotos, né, que pegaram um tempo atrás, né, descobriram umas fotos de uns nazistas em drag. Assim, tinha toda uma coisa lá, né, no alto escalão, talvez até Sim, de homossexualidade reprimida, mas... Sim, ou também bem aberta, né? Porque, assim... Mas, teoricamente, eu nunca tinha ouvido falar assim, alguém justificando teoricamente, assim, tentando articular. Porque, para mim, o discurso nazista, a homossexualidade sempre foi algo rebaixado, né? Sim. É uma degeneração. Sim, mas, assim, afinal, você consegue ver como pessoas que dizem, não, o central da homossexualidade não é ser uma mulher num corpo de homem, mas é ser um homem que é tão masculino que ele só quer companhia de outros homens e que a virilidade é a maior coisa do mundo e melhor coisa. Você consegue ver como isso, assim, concordaria e geraria simpatia desse jeito. Né? Um autor contemporâneo que fala disso é o Leo. Tem até hoje. Tem até hoje. Tem, assim, gays se empolgam com líderes másculos e tal. Você encontra. Mas um autor bom a esse respeito é Leo Bersani. Né? Ele é um teórico que... Ele não é um teórico que dialoga muito com psicologia, psicanálise. Enfim, eu gosto... Ele ilustra isso muito bem, assim, discute como... Não, nós temos hoje em dia um lugar comum de homossexualidade, homossexualidade como algo por si só transgressivo, por si só assim, rebelde ou contra as normas. Isso não tem, assim, mas isso é assim algo completamente contingente. Né? Não tem nenhuma razão intrínseca de por que esses afetos homossexuais deveriam ser de esquerda ou alguma coisa assim. O que me surpreendeu é que tinha naquela época. Sim. Mas, enfim, então, mas nos anos 60 saiu o Homossexualidade Grega, de Dover, né? De Kenneth Dover, que revolucionou o campo. Né? Assim, ao mesmo tempo que tinha essa visão idealizada da homossexualidade, também tinha ainda muitos pudores. Então, por exemplo, antes de Dover, as traduções, sabe aqueles os volumes verdinhos, vermelhinhos da Loeb, né? Traduções de textos clássicos? A tradução da Loeb, quando aparecia um conteúdo sexual, não traduzia para o inglês, traduzia para o latim, né? Para acobertar, né? As coisas. E Dover foi, assim, realmente, para a época dele, foi desbravador no sentido de, assim, tratar disso honestamente e tal. Mas ele trouxe uma ideia, ele trouxe também uma ideia muito menos idealizada do Eros grego. Claro, essa visão idealizada do Eros grego é porque esses caras estavam lendo Platão e dizendo, eles eram todos um bando de platonistas, né? Então,
Enquanto que o Dover, ele depende mais de documentos legais, de pinturas de vasos, e ele construiu uma ideia de que o que é importante nessas relações são as relações de poder, de quem é ativo e quem é passivo, quem domina e quem é dominado, né? E ele via na pederastia uma coisa em que os jovens se permitiam ser dominados para serem educados, para ingressar na sociedade, mas ao mesmo tempo era algo que precisava ser acobertado, porque você não pode ser um cidadão livre e ser alguém conhecido como alguém dominado, né? Então tinha essa tensão inerente, né? Ainda assim, no isso teve grandes consequências na nossa compreensão da homossexualidade na Grécia Antiga. No Drive, vocês encontram um texto do Dover em tradução para o português, e daí vocês também encontram o seguinte: tem um texto recente, um artigo de uma Enid Block, que ela leva essa visão até as últimas consequências, em que ela pega a descrição do Dover de, não, essas relações são sobre poder, e ela diz, não, mas peraí, se isso é só sobre poder, daí isso praticamente soa como se fosse abuso infantil sistemático, né? Abuso de pré-adolescentes e adolescentes sistemático. E ela vai até esse ponto. Vocês vão encontrar lá, porém, também um artigo de Davidson, né, que é sobre Dover, Foucault, esqueci o título inteiro. E isso é uma crítica ao Dover, de que ele exagerou as coisas. Na realidade, não temos por que pensar que, por exemplo, que havia essa relação assimétrica entre as partes, né, que o homem mais velho sempre era mais dominante na relação, que o jovem não buscava a relação, que ele, na realidade, estava projetando muitas ideias que tinha, não, isso tem que ser uma cultura machista, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, vocês vão encontrar o artigo de Davidson lá, que dá uma amenizada nisso, né? Bloch está lá um pouco para mostrar, assim, uma redução ao absurdo da visão de Dover, né? Vocês vão encontrar lá também um texto do Halperin, né? O Halperin é alguém muito influenciado por Foucault, também por Dover, em que ele discute, e lá você vai, ele tem, lá está um texto do Halperin chamado 100 Years of Homosexuality, né? Então, 100 anos de homossexualidade, e em que ele realmente defende essa ideia de que homossexualidade é algo que só existe desde o final do século XIX no século XX, né? Que aquilo que os gregos tinham não podemos chamar de homossexualidade. Que isso é algo que saiu de Dover, né? Claro, os uranianos e tal tinham, vamos dizer, uma visão mais essencialista da antiguidade. Não, então, por exemplo, seguindo o discurso de Aristófanes, né? Por exemplo, Aristófanes já diz, tem as pessoas que são, por natureza, só gostam, homens que querem homens, né? Enquanto que o Dover dizia, não, olha, isso era algo da educação dos jovens, mas a maior parte desses homens eram casados, né? E então não devemos, e ninguém estava se identificando em termos de seu desejo sexual, né? Dizendo, eu sou originalmente homem, eu sou originalmente andrógeno, né? Não tem isso. E o Halperin então apresenta bem essa visão de que, seguindo de Dover e Foucault, que não, isso é isso, e o Dover nos mostra que há uma história da sexualidade, que as nossas categorias sexuais não podemos projetar nas deles e tal. Isso é uma coisa importante. Halperin também inclui porque ele tem uma discussão sobre o próprio mito de Aristóteles, porque o mito de Aristóteles é usado por outras pessoas, tipo Boswell, que Boswell é conhecido por um estudo para mostrar que havia assim casais homossexuais na Idade Média, especialmente na igreja, entre monges e tal. Mas ele tem uma primeira parte do texto dele, que é sobre a antiguidade das relações homossexuais, e ele menciona Aristófanes. Olha, ele já está categorizando assim, e Halperin daí taca Boswell por isso. Então, é de interesse nosso. Enfim, são esses os 4 textos que tem no Drive a esse respeito. E como eu falei do simpósio todo hoje, vocês encontram lá o Carlos Alberto Nunes inteiro, se vocês não têm uma tradução do Banquete que vocês já estão usando,
e também tem o grego inteiro lá na edição de Stedman. Stedman fez uma para as pessoas que estão aprendendo grego, que é bem útil, porque daí tem um lado o texto grego, com a edição crítica, com o aparato crítico, e de outro, definições de palavras e algumas coisas de gramática que relevantes a cada página. Então, se vocês estão aprendendo grego, é um bom texto. Então, isso sobre o Drive. Deixa eu ver a nossa hora. Tá. Posso tirar uma dúvida? Por favor. Então, só para entender, o texto do Stedman, sim. seria para ler em complemento com o do Carlos Nunes Alberto, para poder entender essa ideia. Não, assim, o do Stedman é se você ler grego. Então, O do Carlos Alberto Nunes tem o grego do lado, é bilíngue. Agora, vamos falar do argumento de Sócrates contra Aristóteles. Deixa eu dar. Então, eu tinha um PDF a esse respeito lá. Eu vou te dar uma estrutura desse argumento. Tá? Então, o texto que vocês têm é na tradução do Carlos Alberto Nunes, e ele começa numa parte que Carlos Alberto Nunes apontou como seção 21 em números romanos. Isso é de 199D, né? E em que ele começa alguma coisa de fato, caro Agatão, parece que começaste bem teu discurso, ou dizer que primeiro seria mostrar quem é Eros e depois suas ações. Então, o Sócrates argumenta da primeira maneira. Então, na primeira sessão, que vai até 200A, ele vai argumentar que Eros, amor, é um relativo. Amor é de alguma coisa. Isso. Daí ele dá um segundo passo, que vai até 201, né? Que vai até o final de 200, da página 200, que é que o amor deseja o que não tem, né? O amor é de quê? É de algo que falta. E daí, a partir de 201, tem a terceira parte, que daí ele aplica isso ao Eros. Ele diz, mas espera aí, você diz que Eros deseja o que é belo e bom. Então ele mesmo não pode ser nem belo nem bom. Porque se amor é amor de que falta, ele não pode ter o belo e bom, se ele quer. Né? Então isso é de 201A até 201D. Daí ele para a discussão com Agatão, ele começa a relatar o discurso de Diótima, porque ele diz, eu tinha essas mesmas ideias de Agatão, e Diótima me refutou com os mesmos argumentos. E então entra agora uma quarta parte em que ele argumenta que o Eros deve ser algo intermediário entre o que é bom e o que não é bom, entre o belo e o feio, né? Entre o sábio e o ignorante. E a partir de 202B, né, um pouco depois, ele, Sócrates diz, não, mas espera aí, todo mundo diz que ele é um grande deus, né? E Sócrates, daí Diótima diz, não, ele não é um deus, ele é algo intermediário entre os mortais e os deuses, ele é um daimon, né, um nome, um espírito. Daimon é uma palavra que no grego pode indicar algo, pode ser outra palavra para theos, para Deus, mas também de vez em quando tem esse sentido de espírito que é algo menor que um deus, mas acima de um mortal. E dessa parte vai até 203A, né, que ele é um daimon. 202D a 203A. Isso. Né, e termina com um parágrafo sobre como os vários ofícios, as várias coisas que os daimons fazem. Daí tem uma sessão que começa, e quem é o seu pai? Né? Quem é o pai do Eros? Quem é a sua mãe? Qual é a sua origem? Então, é uma discussão sobre o que é o Eros. Né? E daí isso vai até 204C. Aqui tem outro mito, que é o mito que o Eros é fruto do casamento
da pobreza com a riqueza. Né? E o resultado disso é definir o Eros como um filósofo, porque ele não é nem ignorante nem sábio, mas ele é quem sempre deseja a sabedoria. Né? Ele é a própria filosofia, o Eros. Né? Isso vai até 204c. E agora tem a sétima parte, que aqui é que mais nos interessa, que é a crítica a Aristófanes, que vai até 206a, em que ele, Diotima, argumenta que o amor, o que ele deseja é o bem, ele deseja ter o bem para si. Né? O que é importante para ele é que a coisa seja boa. E central aqui é, é a partir de 200, na seção que é 205E, 205E até o final, em que ela está criticando Aristófanes. Né? Então, aqui na tradução do Torrano, há um certo discurso que diz que os que buscam sua própria metade são os que amam. Isso é algo que também introduz dúvidas sobre a autenticidade do discurso de Ótima, porque ela está reagindo a um discurso que Aristófanes deu nessa noite, embora teria sido algo que aconteceu antes. O meu discurso, porém, diz que Eros não é nem da metade, nem do todo. Né? Você não deseja a sua outra metade, você também não deseja o todo original. A menos que isso fosse bom. Porque os homens deixam cortar seus pés e mãos se lhes parece que o que é seu está ruim. Né? Então, médicos, de vez em quando, recomendam amputação. Né? E as pessoas aceitam ser amputadas para que não morram. Né? Ou, por exemplo, se você vai ser arrastado, vai cair no navio por causa que algo pegou no seu pé. Você felizmente perde seu pé, né? Em vez de morrer. Vocês também podem pensar naquela passagem horrível, né, dos evangelhos, que mais vale entrar no céu sem um olho do que inteiro no inferno, mais vale entrar faltando uma mão no céu do que inteiro no inferno. Também, mesma ideia, né? Integridade não parece ser o que realmente sempre queremos. Né? Porque queremos o que é bom. E isso pode ser não a integridade. Esse é o argumento que ele faz, né? que ele apresenta. Então, para dizer que Eros é Eros do bem e não pelo todo ou a metade. Essa seção vai até 206, final de 206a, em que ele tem a definição: Eros é o desejo de ter para si sempre o que é bom. E daí na última parte, a oitava parte, que vai de 206b até 207a, tem a ideia, bem, qual é a atividade da beleza? Qual a atividade do Eros, do amor? É o parto na beleza. Né? É dar à luz em algo belo. E é uma formulação muito críptica, mas eu vou dar uma dica, algo para ajudar vocês a entender isso, é que o que está por trás dessa ideia é uma certa ideia de reprodução em que a mulher não faz nada, em que vê a mulher simplesmente como um receptáculo. Assim, a reprodução se realiza, dar à luz acontece na ejaculação. Tá? E por isso que ele vai descrever aqui dar à luz como algo simples, simplesmente bom e algo que traz felicidade, não menciona dores de parto. Né? Porque ele está pensando em ejaculação como momento de procriação. E também porque ele insiste que não, as pessoas buscam alguém ou alguma coisa bela para procriarem. Né? Porque, bem, é uma pessoa bela que, né, cria uma ereção, que daí dá vontade de procriar. Essa, assim, é o que está por trás disso. Isso, assim, é muito... Descrever isso de maneira bem concreta e somática, mas ele usa essa ideia de dar à luz no belo para depois motivar a escada da beleza, porque daí você vai ter coisas mais belas que corpos. Né? Isso é o que vão dar imortalidades mais verdadeiras. Né? E, então, você começa querendo só dar à luz num corpo belo,
Mas aí depois, você quer dar a luz nas palavras belas, você quer dar a luz nas leis belas, você quer dar a luz nas ciências belas, até você dar a luz no belo em si, né? Que isso seria dar a luz a uma alma perfeitamente virtuosa. Mas eu só dei para vocês até 207A em que ele dá essa definição. A gente a gente já passou de 8h30, então eu peço que vocês leiam esse texto, tá? Não deu para ler em aula, mas se vocês podem ler essa coisa. E só mais uma coisa, tem outro PDF lá, que é só a resposta de Aristófanes, porque no final do discurso de Diótima, 212, no final do discurso de Diótima, 212b. CD, isso. Diz, assim falou Sócrates, os outros aplaudiam, mas Aristófanes tentava dizer algo, porque Sócrates, ao falar, fez menção ao seu discurso, nessa parte que eu li agora. Né? Mas daí entra mas aí entra Alcibiades. Né? Daí, Aristófanes não tem oportunidade. Mas Platão está indicando para nós que Aristófanes teria algo a revidar. Teria uma resposta a Sócrates. Né? Mas ele nos deixa perguntando o que seria. Parte desse curso é reconstruir o que seria essa coisa. Mas então, leem isso para amanhã. E daí amanhã a gente vai falar, eu vou falar um pouco desse argumento de novo, e vou falar também sobre mitos em Platão. Vamos ver. Tá bom? Muito obrigado. Sim. Ainda não, desculpa. Sobre filosofia clássica. Sim, assim, eu vi que chegou, mas ainda não. Para terminar uma acelerar, que teria esse. Um momento, deixa eu. A aula finalizou, professor? Finalizou. Oi? Finalizou. Tá. Então, obrigada e até amanhã.